E aí, pessoal, subwoofer é realmente essencial para um sistema de home theater? Muitas pessoas perguntam isso. Para algumas pessoas pode parecer até algo óbvio, mas muitas pessoas têm dúvida. Será que realmente eu sou obrigado a colocar um subwoofer quando eu vou trabalhar com o meu sistema de home theater? Então é sobre isso que a gente vai falar agora, sem vinheta, sem enrolação. Eu sou o Regis, você é muito bem-vindo ao canal da Electro Hallen e já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue a gente lá no Instagram, dá aquela força pra gente. Pessoal, vamos lá. Será que realmente é necessário a gente trabalhar com um subwoofer quando a gente vai montar o nosso sistema de home theater? O que a receita diz? Vamos falar do básico, do Dolby Digital 5.1, 5 caixas e um subwoofer, né? Você trabalha 5 caixas, por isso que é o 5.1, o que vem depois do ponto é o subwoofer. Então você tem o 5.1, o 5.2, o 7.1, o 7.2, 9.1, 9.2, isso falando de Dolby Digital, tá? Mas isso, o que eu vou falar aqui também já se estende para a tecnologia Dolby Atmos, que é a tecnologia mais recente da Dolby. Então a própria receita, né, já fala ali para a gente que a gente precisa trabalhar com um subwoofer. Mas você precisa comprar tudo de imediato? Aí onde entra a questão, né? Na minha opinião, não. Você não precisa já sair comprando tudo, até mesmo, pessoal, eu sei que é caro. Você está montando um sistema de home theater, tirando esses que é o de magazine, que o subwoofer já vem, que geralmente ou é aquele subwoofer passivo, alguns já vem com subativo, mas tirando essa linha, quando a gente vai para a linha customizada, o cara compra as caixas da JBL, um subwoofer da Velodyne, caixas da Polk, um subwoofer da Klipsch, caixa da Klipsch com subwoofer KEF, enfim. Cada um monta de acordo com o seu próprio gosto. Então a receita diz que você tem que colocar o sub, mas você não precisa sair colocando o subwoofer de imediato. Não tem necessidade, até mesmo por causa do orçamento. O que o orçamento dá para fazer? Primeira coisa, é o amplificador. Sem amplificador, não sai som. Então a primeira coisa que você tem que fazer é comprar o seu receiver. Se você já quer montar um sistema de home, compra um receiver multicanal. Ou 5.1, 7.1, Dolby Atmos. Tudo bem, você precisa dele para trabalhar. Comprou o seu receiver, aí você vai para as caixas acústicas. Regis, preciso comprar 5, 7 caixas de uma vez só? Não. Você pode comprar as frontais, a esquerda e a direita. Você vai ter um estéreo, o seu receiver, ele comporta todas as caixas, mas você pode começar colocando um par de caixa, faz o estéreo. Deu uma melhorada no orçamento, aliviou, tá sobrando uma grana. Vai lá, compra a central e a surround. Pô, legal, você já tá com as 5 caixas. Você vai ver que o palco sonoro muda, você já vai começar a perceber os efeitos. E aí sim, depois você vai lá e coloca o subwoofer. Se você tem orçamento para fazer tudo, ótimo, parabéns, vai lá e compra tudo. Mas a gente mora no Brasil, não é todo mundo que pode sair fazendo um investimento alto desse de uma vez só. Você tem que ir adquirindo aos poucos. Então, vai adquirindo o seu sistema aos poucos. Primeira coisa o receiver, depois a caixa, as frontais, que é esquerda e direita, você vai ter um baita de um estéreo. A grana deu uma aliviada, vai lá, compra a central. Pô, beleza. Parece que não, mas a central é uma caixa cara, não é uma caixa barata. Aliviou a grana? Compra surround e depois vai lá e compra o subwoofer. E qual subwoofer eu devo comprar? Pessoal, eu costumo falar assim, não tem uma regra. O brasileiro gosta de grave. O brasileiro gosta, tudo grave, sabe? Aquele grave sobrando, que tá vibrando tudo, né? E às vezes é o gosto do brasileiro, né? Então, não tem meio que uma regra para isso, sabe? Se o cara quer um som equilibrado, beleza, vê a distância que você tem do sofá para a TV, você põe um sub de 8, um sub de 10, já dá conta. Pô, agora você tem uma distância de 2,5 metros, 2 metros do sofá, você quer meter um sub de 12? Você pode, tem dinheiro, parabéns, vai lá e faz. Mas você não vai usar 30% do que um subwoofer desse tem para oferecer. Porque um sub de 12, ele foi projetado para ambientes maiores. E óbvio, quanto maior o woofer, mais baixo ele desce, ele consegue alcançar frequências mais baixas. Até aí tudo bem. Mas até que ponto a gente ouve essa frequência? Quem é que ouve?
Subwoofer, primeiro que o subwoofer você não ouve, né? O subwoofer você sente, ele entra com a vibração, nesses efeitos, e ele vibra o ambiente, você sente ele, você não ouve. Se você quer algo equilibrado, não tem necessidade de você colocar um sub de 12 num ambiente pequeno, só se você é apaixonado. Eu vendo subwoofer de 12 polegadas para cara que tem uma sala ali que ele tem 2,5 metros de distância, mas é o sonho do cara, ele quer. Se ele quer, perfeito. Mas quando ele compra com a gente, ele compra ciente que ele não vai usar 30% do que o subwoofer pode oferecer. Agora, se ele vai para um lugar maior, tem uma distância maior, aí beleza. Aí você coloca um sub de 12. Eu tenho um sub de 15 aqui. Pessoal, nem uso direito. Não dá, eu dou um pouco de volume e já está vibrando tudo já. Mas é porque aqui é um showroom, né? Então eu tenho de 15, de 8. Para mim o que toca melhor aqui no meu showroom é o de 8 polegadas. Até mesmo por causa do lugar onde ele fica. E também envolve aonde você vai colocar o subwoofer. Vai ficar do lado, vai ficar do lado do sofá, ele vai ficar no meio. Também, pessoal, sabe, eu vejo algumas pessoas querendo ditar regras, né? Não tem como você ditar, o subwoofer tem que ficar no meio, embaixo, ele tem que ficar do lado esquerdo, do lado direito. Cada ambiente é diferente. Você tem que ir na base da tentativa e erro. Você tem que pegar, põe ele aqui, tá, legal. Põe ele embaixo do móvel, se couber, tá, bacana. Põe ele do outro lado e vai configurando ele, até você chegar no seu gosto pessoal, entendeu? Às vezes o que é legal para você não é para o outro. Às vezes um amigo seu vai falar, pô, meu subwoofer fica embaixo do móvel, bem centralizado. Entendeu? Para ele tá legal, mas para você não tá. Você tem que ir lá e colocar o sub do lado esquerdo ou do lado direito. Isso vai tudo do tamanho do ambiente, aonde você pode colocar o seu subwoofer, né? Então eu não acho bacana a gente querer ditar esse tipo de coisa, sabe? Você tem que ter, que nem eu falei no começo do vídeo, tem a regra, né? Você tem ali, a Adobe fala pra gente, a DTS 5.1, então você tem que ter o subwoofer, né? Mas não fica com aquela vontade de querer colocar muito rápido, porque aí você acaba colocando também um subwoofer muito ruim. A nossa vontade de querer ter o produto, né? Se você espera um pouco mais, você pode investir num subwoofer melhor. A JBL tem a linha CI8P, que é um lançamento deles, o subwoofer custa R$ 1.150, 8 polegadas. Dependendo do ambiente, vai tocar muito bem. A New Audio tem subwoofers de R$ 1.100 também, R$ 1.190, vai tocar muito bem, mas é um subwoofer de entrada. Então vai depender muito do tamanho do seu ambiente. E se você quer ter ali para preencher, porque o subwoofer ele entra ali para preencher, né? Você vai sentir, assim, é nítido na hora que você coloca o subwoofer a diferença que ele faz. Ele faz uma diferença absurda. E aí o que acontece? Dependendo do seu gosto, o de 8 polegadas, um sub de entrada já dá conta. E precisa acompanhar as caixas que você está comprando também. Você está comprando caixa muito potente, caixa boa, você tem que colocar o subwoofer um pouco mais potente, um subwoofer melhor, para acompanhar o seu sistema de som. Você gasta R$ 10.000 em caixa acústica para colocar um subwoofer de R$ 1.000, não vejo muita coerência nisso. É que nem eu falo, tudo tem que acompanhar o sistema. E eu sei que tem pessoas que querem ter um home theater em casa, mas também não são fissurados por isso. O cara ele quer ter uma coisa bacana em casa, mas ele não é tão apaixonado por isso. Esse cara vai comprar um CI8P, vai comprar um New Audio, porque vai atender a necessidade dele. Agora, tem muitos caras que acompanham a gente aqui, que comentam aqui, né? O cara ele tem KEF, ele tem Klipsch, ele tem outras marcas. Aí, óbvio que um subwoofer desse não vai atender a necessidade do cara. Porque um cara que já tem esse tipo de caixa, ele já acostumou com um determinado padrão de qualidade. Então, se ele pegar e colocar um subwoofer inferior, ele já vai achar que, putz, isso aqui não tá bom para mim. Não é que o equipamento é ruim, é porque o cara já tá num certo patamar que para ele tem que entrar com outro modelo de subwoofer. Pode ser até um da JBL, uma linha Stage da JBL, que já toca um pouco mais forte, ou um Velodyne, enfim, né, um AT, dependendo do gosto da pessoa, né? Mas quando a pessoa acostuma que ela já tem um sistema de som, umas caixas boas, aí um subwoofer de entrada já não dá conta também, né? Mas foi que nem eu falei, pessoal, é muito pessoal o gosto pelo subwoofer, se o cara vai querer o grave muito forte ou não, né? Mas a ideia do vídeo é que vocês não entrem em desespero na hora de comprar. Acabar comprando um produto de R$800, sendo que vocês poderiam esperar um pouco mais e comprar um de 1.600 e ter um subwoofer bem melhor. Precisa ter?
mas vai construindo aos poucos, sabe? Esse é o conselho que eu dou. E já sabe, quer construir aos poucos? Fala com a gente, a Electrohaller está aqui para te ajudar. Aqui a gente está preocupado em atender a sua necessidade. A gente não vai sair empurrando tudo para você, até mesmo porque a gente sabe que, como é o orçamento do brasileiro, aqui as pessoas que fecham com a gente consegue ir programando o sistema de som da pessoa. Primeiro põe um amplificador, depois as caixas, depois o subwoofer e pronto. Quando você vê o tempo passou, você está com tudo muito bonito na tua casa, de excelente qualidade e não precisou gastar tudo de uma vez. Então já sabe, na hora de montar o som, fala com a gente, vou deixar o link aqui embaixo, tá bom? E se você tem subwoofer, fala a marca do seu sub, se você gosta, se você não gosta, comenta aqui que eu quero saber a sua opinião, tá bom? Meus amigos, foi só alguma informação aí sobre o sub, mas queria agradecer a atenção de vocês, a visita e até o próximo vídeo. Fui!